Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 13. Amém? Daniel, capítulo 12, a partir do versículo 13, a palavra de Deus diz assim: E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei por que o rei emitiu um decreto tão severo. Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Amém? Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que está aqui aberta diante de nós. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ilumine o entendimento para que nós possamos compreender essa palavra, que o Senhor grave essa palavra nos nossos corações e pela Tua graça nos dê um coração, Senhor, rendido, disposto a obedecer a Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixe sua Bíblia aberta aí que nós vamos continuar lendo aí o capítulo 2 de Daniel. Mas o que eu queria falar com você nessa noite é que constantemente nós passamos por desafios nas nossas vidas. Momentos difíceis, situações ali desconfortáveis, circunstâncias que exigem de nós coragem, força, habilidade, perseverança, inteligência, situações que nos provam de fato, que vêm para nos desafiar, para nos tirar de uma certa posição. Há momentos difíceis na nossa vida e que por mais duros que eles pareçam assim, ou se apresentem a nós, esses momentos ainda aparenta ali que nós conseguimos suportar eles. Existem situações difíceis que nós ainda conseguimos, através da nossa habilidade, da nossa força, passar por elas. Mas no decorrer da nossa história também vai surgir situações que nós não vamos ter capacidade para lidar com isso. Vai surgir coisas na nossa vida, momentos, lutas, situações ali que nos cercam de tal forma que nós não conseguimos enxergar saída. Por mais óbvio que isso pareça, existe coisa que a gente não dá conta. Há tempos em nossas vidas que as proporções dos desafios superam a nossa capacidade, as nossas habilidades, a nossa força, a nossa inteligência. Vem algo grande sobre nós. Problemas que nós podemos dizer assim, humanamente sem solução. Aí nesses momentos surge dentro do nosso coração aquelas perguntas: o que eu faço? Para onde eu vou?
que vai ser de mim agora? O que vai acontecer? Será que isso não vai mudar? As razões que as circunstâncias chegam na nossa história, elas são variadas, são razões que nós não podemos determinar, é uma soma de escolhas, é uma soma de acontecimentos, são tantas variáveis de fatos, que é muito difícil a gente determinar por que certas coisas acontecem na nossa vida. Na verdade, o agravante dessas coisas é quando nós gastamos muito tempo tentando entender por que essas coisas acontecem na nossa história. Enquanto nós deveríamos ali gastar tempo não em compreender por que isso chegou, por que isso está acontecendo na minha vida, mas nós deveríamos estar gastando mais tempo em o que eu faço com esse acontecimento na minha vida. O fato é que nós deveríamos ocupar mais tempo nos perguntando e procurando entender o que nós estamos nos tornando a partir dessas situações. Então não é o que irá acontecer conosco, mas o que está acontecendo em nós. Quem está entendendo? Situações difíceis vêm e nós temos que gastar mais tempo perguntando o que está acontecendo em nós do que o que está acontecendo conosco. As capacidades que nós julgamos ser compatíveis com o momento em que nós estamos, elas são concedidas pelo Senhor. Toda circunstância, independente se são aquelas que nós até temos habilidade para lidar com elas, ou aquelas que superam as nossas forças, em todo instante nós dependemos de Deus, da graça do Senhor. Porque as habilidades que nós temos para vencer certos desafios foi concedido por Ele. Aquilo que já supera as nossas forças, nós somos totalmente dependentes do favor dEle, da graça dEle intervindo sobre as nossas vidas. Então, diante de qualquer situação, uma coisa fica clara e evidenciada para nós: nós carecemos da graça e do favor, da misericórdia, da força, da intervenção do Senhor na nossa história. Por isso que Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos do Senhor. Então a pergunta que eu tenho aqui para nós hoje é isso: quando as circunstâncias vêm ao nosso redor, essas circunstâncias desafiadoras, quem tem sido o nosso alicerce? Quem tem sido o nosso rochedo? Quem tem nos sustentado de fato? Onde nós temos buscado socorro? Onde nós temos buscado a direção? Onde nós temos buscado o nosso milagre? E aí a pergunta que eu te faço é: como nós temos agido nos dias desafiadores da nossa vida? Nos momentos que nós nos deparamos sem saída. No texto que nós lemos aqui, o profeta Daniel e mais 3 amigos dele haviam sido levados, cativos, prisioneiros para a Babilônia. Eles tinham sido ali raptados, capturados ali na invasão, na destruição de Jerusalém, e são levados agora para uma outra terra, uma terra estranha. E esses 4 jovens ali, eles se destacam, diante de todos aqueles que haviam sido levados, e eles são escolhidos para compor ali um grupo seleto na Babilônia, o grupo dos sábios do rei, pessoas que se apresentavam diante do rei para aconselhá-lo, para dar uma palavra ali de sabedoria, para interpretar uma situação, para governar, ajudar o rei a governar todo aquele império. Porque a Babilônia aqui, ela era um império muito poderoso.
A Babilônia, o Império Babilônico havia dominado toda aquela região, todas aquelas terras, vários povos estavam sobre o jugo daquele rei. E o decreto que aquele rei falava, isso era irrevogável, isso se cumpria. Uma ordem dele era irrevogável. E aí, nesse capítulo que nós estamos aí meditando, no capítulo 2, esse rei, que tinha todo esse poder, que tinha essa palavra irrevogável, esse rei tem um sonho. E um sonho que foi muito perturbador para esse rei. Um sonho que tirou o sono do rei. Um sonho tão diferente que ele fala assim: olha, eu preciso saber o que significa esse sonho, porque me perturbou de tal maneira que eu não consigo mais dormir. Naquele contexto, os sonhos eram utilizados para trazer significado para as coisas. Eles entendiam que os sonhos eram um comunicado de Deus ou dos deuses, né, que eles criam ali. Era a previsão do futuro, do que havia de acontecer. Né? A gente também entende que Deus pode falar através dos sonhos. Deus fala de muitas maneiras. E aí esse rei tem um sonho que tira o sono dele. E aí no versículo 2 vai dizer assim: por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Lembra? É uma palavra irrevogável. Essa é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem monte de entulhos. Então o que o rei estava falando aqui? Olha, eu não quero só que vocês me falem o que significa esse sonho. Vocês vão ter que falar o que eu sonhei e depois interpretar ele. Tarefa fácil, né? Versículo 6. Mas se revelarem-me o sonho e interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas, grandes honrarias. Por isso revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho aos seus servos e nós interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Então o que eles estão falando para o rei? Rei, o que o senhor está pedindo, em outras palavras, é impossível. Não há ninguém que faça isso. Ninguém tinha pedido isso antes. Só os deuses podem revelar isso. E eles não estão aqui entre nós. Aí o rei responde: isso deixou o rei irritado e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos.
Então o rei ficou irritado de tal forma que aí já não era mais só os astrólogos, não era mais só os adivinhadores, os feiticeiros. Falou: mata todos os sábios da Babilônia, pois ninguém sabe interpretar o meu sonho. E essa notícia então sai e atinge aqueles 4 jovens que haviam sido exilados para a Babilônia, Daniel e seus 3 amigos. Então Daniel agora estava ali diante de uma situação aparentemente sem saída, sem solução. Daniel está aqui num cenário impossível, diante de umas circunstâncias que aos seus próprios olhos é impossível de ser resolvida, aos olhos de todos aqueles homens sábios, de todos aqueles feiticeiros, de todos aqueles astrólogos, era impossível resolver essa questão. Daniel está ali com um decreto de morte batendo na sua porta. Ninguém é capaz de revelar aquilo que está dentro de uma pessoa. O decreto era irrevogável. Estava declarado sobre Daniel e seus companheiros. Quantas vezes nós estamos como Daniel diante de circunstâncias irreversíveis, coisas impossíveis, coisas que nós não podemos alterar o seu curso, batendo a nossa porta. Ele estava numa situação sem saída. E aí eu quero te perguntar, o que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar de Daniel? O que você faria? Diante de uma situação irreversível. O texto diz aí no versículo 13: e assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, e os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Talvez a nossa atitude aqui no lugar de Daniel seria de revolta. Assim, quem tem que morrer é esse rei maluco aí, querendo que eu adivinhe o sonho que ele teve. Talvez no lugar de Daniel a nossa atitude seria desespero. Não tem como eu me livrar dessa situação, o que eu vou fazer? E um desespero, uma angústia, um medo da morte tomar o nosso coração. Talvez nós, no lugar de Daniel, a nossa resposta seria desistência. Não há o que fazer, isso é impossível. Pode acabar com a minha vida mesmo, porque não tem como solucionar esse mistério. Qual que seria a nossa resposta no lugar de Daniel? E aí o que eu quero meditar com você aqui, tentar aprender aqui com a história de Daniel é: qual que é uma resposta diante de um quadro irreversível? Qual foi a postura do profeta nessa situação sem saída? Como que nós podemos trazer isso para a nossa vida? Diante de uma situação irreversível, qual foi a postura do profeta? E aí a primeira coisa que eu aprendo aqui na postura desse profeta é que ele agiu com sabedoria e com bom senso. Quando a situação irreversível bateu nas suas portas, ele não desesperou, ele não desistiu, ele não revoltou, mas ele agiu com sabedoria e bom senso. A palavra diz aí no versículo 14 que quando o comandante da guarda do rei já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Daniel escolheu agir com sabedoria diante de uma situação desafiadora. Enquanto muitos se revoltaram, desistiram, ele se colocou como um homem sábio. E a palavra de Deus vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus.
E o conhecimento do santo é o entendimento. O princípio da sabedoria, de uma atitude sábia, está em nós temermos ao Senhor. Temer a Deus é tratar o Senhor com reverência, é honrar o Senhor através das nossas vidas, é respeitar esse Deus que é o Senhor da nossa história. Se eu quero ter atitudes sábias na minha vida, eu tenho que começar pelo temendo a Deus. Cada escolha que eu faço debaixo de um temor a Deus é uma escolha sábia. Se eu quero me tornar uma pessoa sábia, eu tenho que reverenciar a Deus através da minha vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Provérbios 9:10. Bom senso aqui é ter prudência, é ter esse entendimento, é ter a convicção e a revelação de quem Deus é, porque esse entendimento, ele é gerado em nós a partir do conhecimento do santo, é eu agir através dessa revelação, eu conhecendo um Deus que é soberano, eu conhecendo um Deus que é inigualável, eu conhecendo um Deus que é santo, eu conhecendo Deus que é poderoso, eu conhecendo Deus que domina, que governa sobre todas as situações, eu vou agindo com entendimento, eu não vou sendo tomado pelas situações, porque sobre mim há essa convicção, sobre mim há esse temor a Deus. Sabe o que é agir com sabedoria nos nossos dias, queridos? Diante de uma situação irreversível, é nós não nos deixar sermos dominados pelas situações. É nós não nos permitir ser dominados pelas nossas emoções, por aquilo que nós estamos vendo. E aqui eu não estou falando de não sentir, porque isso é impossível, porque nós somos humanos. Mas eu estou falando de não nos deixar sermos dominados por aquilo que sentimos. O temor a Deus tem que ser maior do que o nosso medo. Quem está entendendo? Maior do que o medo da situação irreversível tem que ser o nosso temor ao Deus que nós servimos. Ei, aquilo que domina o teu coração, isso se mostra o Senhor da tua vida. Então, se o medo dominar o nosso coração, quem está sendo o Senhor da nossa história? O próprio medo, a circunstância, a situação irreversível. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e lhe daria a interpretação. Sabe, Daniel aqui, agindo com sabedoria, ele não deixou aquele turbilhão de emoções, aquele turbilhão de incerteza, aquele turbilhão daquela sensação sem saída dominar o seu coração. Mas ele decidiu dar espaço para o agir de Deus. Ele decidiu ganhar um prazo para que o agir de Deus entrasse naquela situação. Quantas vezes nós somos tomados por essa incerteza, por essa insegurança, nos descabelamos, agimos como insensatos, porque nós deixamos o medo dominar o nosso coração. Mas é necessário agir com sabedoria e bom senso. Tem hora que a gente tem que falar, ei, minha alma, baixe a bolinha, volte para o seu lugar de descanso. O temor das situações, queridos, vai atacar a nossa fé. Porque medo, ele é manifesto numa ausência de confiança. Porque fé é confiar. Então, o primeiro lugar que o medo vai atacar é a sua fé. É a sua confiança em Deus. Você se lembra, está lá em Marcos 4,
A partir do versículo 35, vai falar que os discípulos estavam num barco com o Senhor, cruzando o mar da Galileia. E quando eles estavam lá naquele meio daquele mar, o vento começa a agitar as águas começam a se lançar contra aquele barco. Os discípulos olham para o Senhor está dormindo na polpa daquele barco, bem tranquilo. E eles vão lá, acordam o Senhor Jesus e diz: Mestre, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? O Senhor não se importa que nós vamos perecer aqui nesse barco? Mestre, o Senhor não está se importando conosco? O Senhor Jesus levanta, lá no versículo 39, Marcos 4, 39, ele vai dizer: então, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha a pergunta do Senhor. Ele relaciona: olha, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Olha aqui o impasse. Olha aqui a luta que há entre ter confiança, ter fé e o medo que vem nos atacar. Mas nós temos que lembrar aqui quem está no barco conosco, queridos. A nossa preocupação tem que ser olhar e saber que se o Senhor está repousando tranquilo na polpa do barco, eu também posso ficar tranquilo. E aí é igual uma irmãzinha que ligava na rádio todo dia pela manhã pedindo uma canção. E aí o radialista perguntava para ela: e aí, irmã, como você está? E aí ela respondia assim, com sotaque lá da terra do Alex, lá do Nordeste. Ela falava assim: se Jesus está no barco, tudo vai bem. É isso, querido. Se Jesus está no barco, tudo vai bem. Então, agir com sabedoria é nós honrarmos o Senhor com a nossa vida, confiar nele. É nós não nos deixar ser dominados pelo medo, mas saber que Ele está no barco conosco. Essa segurança de honrar a Deus através com as nossas vidas vai tomar o nosso coração nos dias maus. Essa segurança de saber que o caminho com o Senhor vai me sustentar nos dias sem saída. Porque essa convicção: não, eu temo a Deus, eu sirvo a um Deus vivo nos céus, eu procuro viver de um modo agradável a Ele, eu quero honrá-lo, glorificá-lo com a minha vida. Isso é uma firme convicção que toma o nosso coração e vai nos sustentar nesses dias maus. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui com Daniel é não se descabelar, mas agir com sabedoria e bom senso. Haja com sabedoria e bom senso. Aí você pode estar aí agora, vozinha do escravinho, falando lá dentro de você: ah, mas eu não sou sábio, eu não sei agir com sabedoria. Tiago 1, versículo 5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça a Deus: Deus, me torna uma pessoa mais sábia, me torna uma pessoa com bom senso, com entendimento diante das coisas, e Ele vai te conceder, querido. Antes de tudo, exerça sabedoria e bom senso, amém? A segunda coisa que eu aprendo aqui com Daniel, quando bate uma situação sem saída na nossa porta, é que ele tinha com quem compartilhar os seus problemas. Então o que nós precisamos ter no dia das situações sem saídas é: tenha com quem compartilhar. Olha aí no versículo 17. Daniel voltou para casa
contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Quando chegou aquela notícia, aquela situação sem saída, batendo na porta de Daniel, isso é impossível, não tem como nós resolvermos esse mistério. Daniel agiu com bom senso ali, com sabedoria, pediu ao rei, olha, vamos dar um prazo aí para Deus agir nessa situação, vamos esperar que tenha possibilidade de uma intervenção divina nessa situação que está acontecendo aqui, e ele então deixa aquele decreto de morte e fala assim, eu vou para casa e vou compartilhar o meu problema com os meus amigos. A maioria dos grandes problemas da nossa vida se tornam grandes quando a gente passa por eles sozinhos. Quando não temos com quem compartilhar os nossos fardos. Tudo que retemos dentro de nós, queridos, ganha proporções maiores. Tudo que nós guardamos dentro de nós vai nos escravizar, vai nos aprisionar. Vai ganhar uma proporção maior do que é. É necessário que a gente tenha amigos confiáveis para a gente dividir os nossos problemas. Provérbios 11:14, na Almeida Revista Atualizada, diz assim, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quantas vezes nós estamos em situações que nós não sabemos lidar, e se nós não abrirmos a nossa boca, se nós não compartilharmos, se nós não pedirmos um conselho, se nós não dividirmos aquilo que está ocupando o nosso coração, nós somos dominados por isso. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que é na multidão de conselheiros que há segurança. É quando nós dividimos os nossos problemas, sempre há alguém com a palavra, um conselho, alguém com encorajamento, alguém que já passou por algo parecido que nós estamos vivendo. Então, diante das situações sem saída, nós temos que procurar e ter pessoas para compartilharmos os nossos problemas. Aquilo que muitas vezes é sem saída aos nossos olhos, alguém que nós conhecemos, às vezes já encontrou a saída. O que era sem solução para nós, alguém que está de fora, que não está ali envolvido pelo turbilhão de medo, incerteza, insegurança, alguém que está de fora consegue olhar com uma clareza que nós não temos. Quantas vezes nós estamos lá tomados de insegurança, de medos, de receios, e na hora que a gente chega para alguém, a gente vai contar, nossa, preciso te contar, eu estou com um problema assim, e na hora que você começa a falar, você começa a verbalizar, você começa a se ouvir, aí você vai falar assim, nossa, parece que não, na hora que eu estou falando não é tão grande assim, como estava aqui na minha cabeça, ou não é? Porque é no compartilhar, nós dividimos os nossos fardos. Daniel voltou para casa, contou o seu problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Daniel voltou para casa, o lugar da sua intimidade, e ele tinha ali pessoas confiáveis, pessoas maduras, que criam no mesmo Deus que ele, que sabia quem era o Deus que reina nos céus, e ele compartilha isso. Sabe, é necessário a gente ter pessoas maduras ao nosso redor. Pessoas que a gente possa confiar de fato. Que se importam conosco, que amam a nossa vida. Que querem o nosso melhor. A gente precisa construir esse ambiente entre nós. Gálatas 6:2 diz assim, levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Levar os fardos um dos outros é cumprir o mandamento do Senhor, é amar uns aos outros, é sustentar uns aos outros. Eclesiastes 4:9 diz assim, é melhor ter a companhia do que estar sozinho.
Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Daniel voltou para casa e contou o seu problema aos seus amigos. Aquilo que muitas vezes não tem saído, já foi encontrado por alguém, gente. Tem alguém para você compartilhar a tua vida. Por isso que o Senhor, Ele nos chamou para caminhar em corpo, em unidade, numa família espiritual. Não existe fé em Cristo sozinho. Não existe vida com Cristo isolado. O Senhor escolheu que nós vivêssemos em corpo, em unidade de fé, cooperando um com o outro. A palavra de Deus, se você quer encontrar expressão de amor para uma pessoa, está repleta de exemplos. E sabe qual que é? Toda vez que você, não vou pôr todas, né? Na maioria das vezes que está lá a expressão assim, uns aos outros. A palavra de Deus está lá. Orem uns pelos outros, confessem uns aos outros, suportem uns aos outros, encorajem uns aos outros. Tudo isso é expressão de amor, um pelos outros. Então, nós precisamos ter com quem compartilhar os nossos problemas, porque senão as situações vão nos consumir. É tempo de nós dividirmos, compartilharmos, sustentar uns aos outros, amém? A terceira coisa que eu aprendo aqui com o profeta Daniel é que diante de uma situação sem saída, além de eu agir com sabedoria e bom senso, além de eu ter pessoas para compartilhar os meus problemas, eu preciso confiar no favor de Deus. Preciso permanecer confiando que há um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de bondade, disposto a conceder o seu favor e a sua bondade sobre as nossas vidas. O versículo 18 diz assim, ele então vai, compartilha o seu problema com os seus amigos, e lá no versículo 18 ele pede, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Sabe, Daniel não levou os seus problemas aos seus amigos simplesmente para lamentar a situação, para murmurar, para dizer, olha quanto que a vida é injusta comigo. Olha, a gente estava aqui quietinho aqui na nossa vida, o rei nem chamou a gente para ver se a gente adivinhava esse sonho, e agora tem um decreto de morte aqui, uma sentença de morte sobre nós. Olha que vida injusta. Não, Daniel chama os seus amigos, compartilha os seus problemas e fala assim, vamos orar junto, querido. Vamos clamar a Deus junto, vamos pedir a intervenção de Deus aqui, vamos pedir para que Deus exerça a sua misericórdia sobre nós. Daniel foi procurar aqueles que criam no mesmo Deus que ele cria. Daniel foi procurar aqueles que criam como ele, que Deus podia intervir naquela situação. Sabe, compartilhar problema não é ir para uma terapia onde você só despeja lá no seu psicólogo, mas é compartilhar para que algo poderoso que Deus deixou na sua palavra seja exercido no nosso meio. E sabe o que é? É a convicção que Deus é poderoso para fazer e uma unidade de fé em concordância, clamando a esse Deus. Daniel usou algo poderoso que Deus deixou para nós, que é quando 2 ou 3 concordarem em alguma coisa aqui, pedindo em meu nome, isso será feito.
Daniel voltou para casa, contou os seus problemas aos amigos e lhes pediu que rogassem ao Deus do céu para que ele tivesse misericórdia. Queridos, nós precisamos, é tempo de levantar em oração uns pelos outros, ter esse movimento em concordância aqui. Mateus 18:19. Também lhes digo isso, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Sabe o que Daniel estava falando? Vamos nos reunir aqui, em nome do Senhor, e Ele vai entrar nessa situação. Vamos nos reunir aqui em oração. E diante dessa situação impossível, o Deus dos impossíveis vai entrar nessa história. Se os magos estão dizendo, os astrólogos estão falando que nenhum homem é capaz de fazer isso, a gente concorda. Mas há um Deus nos céus que pode fazer. Daniel e seus amigos levaram o impossível ao Deus dos impossíveis. Está na hora da gente começar, não desesperar, mas levar as nossas situações diante de Deus. Compartilhar e falar, eu preciso de um companheiro de oração comigo. Eu preciso de alguém para lutar ao meu lado, até essa situação mudar. Ao invés de revolta, desistência, murmuração, está na hora de uma unidade de fé diante do nosso Deus. É unidade, é concordância. Diante de uma circunstância impossível, eles recorreram e confiaram no favor de Deus. Será que tem alguém aqui que ainda confia no favor de Deus? Que sabe que isso está disponível para nós? Então compartilhe o teu problema e nós vamos orar junto. E Deus vai ouvir a nossa oração. E vai fazer não segundo o que nós estamos pedindo a Ele, mas segundo a sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Diante da concordância daqueles amigos, diante de uma concordância de confiança no favor de Deus, houve um movimento nos céus. No versículo 19 diz assim: Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite. Daniel vai, compartilha o seu problema com seus amigos. Pede, vamos orar junto aqui para que Deus intervenha. Então, houve uma resposta dos céus. Num ambiente de concordância, na fé, na confiança, na graça de Deus, há um movimento dos céus. Sabe, querido, pode ser que você pensou assim, olha, nossa, teve benção aqui o louvor. Teve benção mesmo, teve? Tava gostoso. Tava diferente? Quem achou que tava diferente hoje? Sabe o que a gente tava fazendo aqui na sexta-feira? Quem tava aqui sabe. A gente orou por isso. É ou não é? A gente não orou por isso? Pedimos, Deus, move no nosso meio, visita cada pessoa, que haja o teu agir no nosso meio, que haja o teu agir nas crianças, que haja o teu agir por quem entrar por essas portas. Oramos isso ou não oramos? Quando há concordância, unidade na fé, há um movimento dos céus em nossa direção, queridos. Quando a igreja se dispõe a orar, a clamar, a se humilhar diante de Deus, Deus vem em nossa direção, Deus sara a terra. É tempo de nós nos colocarmos diante do Senhor, crendo que há um favor dele sobre nós. Quando a sua igreja se dispõe a orar, a buscar a face de Deus, a concordar num pedido segundo a vontade do Senhor, isso, queridos, há um movimento dos céus em nossa direção, onde era um ambiente de morte, onde estava ali um decreto sem saída, se torna um ambiente
ambiente de louvor, se torna um ambiente da glória de Deus. O texto continua aí, e quando esse mistério é revelado a Daniel de noite, na hora mais escura da vida dele, Deus revela o mistério numa visão, e aí o texto vai dizer que Daniel louvou ao Deus dos céus. Antes havia incerteza, antes havia insegurança, antes havia um decreto de morte, agora havia louvor, havia adoração, havia revelação de quem Deus era. Versículo 20, Daniel disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertence, Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com Ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, o sonho do rei. Ah, queridos, vocês estão ouvindo? Quando a gente se unir, quando a gente compartilhar as nossas dores, sim, mas quando a gente se unir em concordância, em oração, rogando ao favor de Deus, isso se move. Isso move os céus, e Deus não revela simplesmente um mistério ali para satisfazer a vontade de um rei, mas Deus revela quem Ele é para nós. A revelação de Daniel foi sobre os tempos e as épocas, sobre os reinos que viriam. E a revelação de Daniel também foi sobre uma pedra desprendida sem a ajuda de mão humana, que despedaça os tronos humanos. É o reino de Deus, o reino eterno, vindo sobre essa terra. Quando uma igreja se dispõe a orar, muitas coisas acontecem. E o Deus vivo se revela a nós. Sabe, os problemas sempre haverão, queridos. Os problemas sempre vão bater a nossa porta. A questão é o que eles vão revelar para nós. O que os problemas vão revelar a nós. Se a gente agir com bom senso e sabedoria, se nós caminharmos juntos em comunhão, em concordância, orando e crendo no favor de Deus, o Deus vivo vai se revelar a nós. Nós nos tornaremos mais semelhantes com aquilo que Ele espera que nós sejamos. No final de tudo, Deus vai revelar uma coisa: que nós somos carentes e dependentes do seu favor. Vai comigo aí no versículo 26. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi em meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. Diante das circunstâncias difíceis, querido, diante daquilo que tem nos cercado, que nós olhamos e realmente parece que é sem saída, eu queria que você se lembrasse da afirmação de Daniel dizendo: mas existe um Deus nos céus. Quando as águas nos cercarem, quando as incertezas nos assombrarem, quando o medo querer dominar o nosso coração, nós vamos dizer: mas existe um Deus nos céus que é capaz de mudar essa situação. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitados é as seguintes. E ele começa a revelar, ele começa a mostrar, ele começa a mostrar. E o final é um governo do Cristo sendo instalado sobre todos os homens. Existe um Deus nos céus, querido.
agir com sabedoria e prudência só pode ser possível através de Cristo Jesus, porque é Ele que nos concede a sua mente, uma nova natureza. Ter companheiros para nós compartilharmos os nossos problemas só é possível através de Cristo, porque é Ele que nos faz pertencentes ao seu corpo. É eles que nos inserem na família de Deus. É através deles que nós somos chamados de filhos e filhas do Deus Altíssimo. O favor e a graça de Deus só é acessível através de Cristo, porque Ele é a expressão poderosa, palpável da graça de Deus disponível a cada um de nós. Por isso, se a gente quer agir de uma forma correta diante das situações difíceis, sem saídas, uma coisa é necessária: permanecer em Cristo Jesus, entregar a nossa vida a Ele. E aí, confiando no nosso Deus, nós não vamos ser abalados, mas nós vamos vencer, porque em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Amém?